Olá família, tudo belezinha com vocês? Nesse vídeo vamos trazer mais um episódio do caso Daniel Mastral. E agora nessa feita, mais uma vez o Vic Vanilla se pronunciando. E agora é sobre aqueles áudios lá que ele acabou soltando e está ganhando uma proporção gigantesca. Mas primeiro, não esqueçam de ajudar o baixinho com aquele like maroto e comentar aqui embaixo qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. E não se esqueçam, agora temos vídeos ao meio-dia e às 5 da tarde. Atendendo a pedidos. Pedir para mudar então, meio-dia e às 5 da tarde. Então, BBT, põe na tela para nós ver. Vamos aí, vídeo do canal Cristão Também Pensa. Rodopeia BBT. Vic Vanilla, que se diz amigo de Daniel Mastral, vem a público e comenta áudio de Daniel Mastral aos prantos, como divulgamos aqui no Cristão Também Pensa, que foi enviado para ele. Muita gente já está divulgando nossos áudios, nossos documentos de texto da minha conversa com o Mastral, e não é nada vazado não, tá, gente? Foi realmente proposital, foi o que ele me pediu para fazer caso aconteça. E tem canal aí deixando subentendido que foram eles que vazaram. Cuidado com a informação, viu? Cuidado com a informação. Tem pessoas que tomam a autoria para si de tudo. Acontecesse algo com ele. Então fui eu que liberei na internet. Porém, tem um detalhe. O WhatsApp ele passa por uma criptografia, né? Então vocês não vão conseguir ter acesso a tudo. Só algumas partes que parece que salvou. Então a gente vai pegar a conversa hoje e vai ensinar vocês como que procede para vocês terem acesso à conversa inteira, os textos, as imagens, os áudios, tá? Ou a gente vai tirando print. E eu vou revelar também o número que era dele para vocês terem a certeza que era dele, porque tem gente falando que é inteligência artificial. Outra coisa que eu preciso alertá-los. Agora, se precisar também, a gente filma, não tem problema nenhum. Vai demorar umas 6 horas de gravação aí, porque foram 4 meses de conversa. Agora, um ponto aqui, ó. Um ponto aqui que eu preciso comentar. Tudo isso que nós estamos vendo vir à tona agora, confirma que eu vi que em alguns pontos, ele estava falando a verdade. E assim como eu disse no outro vídeo, eu vou continuar com a minha tese. Eu acredito que o Mastral estava querendo tirar a família dele desse contexto e deixar esse discípulo no lugar. Não que deveria tomar conta dos negócios dele, livro, essas coisas. Mas eu me refiro ao legado. É o que fica subentendido. Disse no primeiro vídeo e repito aqui. Vamos prosseguir. Mas a gente filma também, a gente elabora um jeito aí para vocês terem a certeza absoluta. Outra coisa, estão me mandando um áudio desta conversa em que o Mastral me mandou um áudio chorando, falando que estava cansado, que ia tirar a própria vida, enfim. Primeiro que ele não estava em condições estáveis nesse dia, ele tinha tomado umas doses a mais, conforme ele mesmo me relatou no dia que eu encontrei com ele. E isso aqui acaba confirmando muita coisa, e principalmente o porquê que ele estava tão disposto a essa fala que ele teve, né? Segundo que eu fiz uma ligação por telefone para ele logo depois desse áudio, né? E ele falou, não, desconsidera isso, não tem nada a ver, eu só vou vir a fazer uma atitude dessa se for para salvar alguém ou de forma coercitiva. E terceiro, que depois desse áudio tem muito texto, muitos outros áudios, onde a gente combina fazer vários projetos e a conversa segue normal. Então não se atentem a somente um áudio, tá? Escutem a conversa toda. Claro que um detalhe importante, porque esse áudio, segundo até alguns inscritos comentaram, obrigado, filho. Até alguns inscritos comentaram para mim, ele veio com uma data, né? E parece que ele é do mês 7. Então, já tinha um bom tempo, né? Já tinha aí pelo menos no mínimo aí, acredito que umas 2 ou 3 semanas. que vão tentar usar um áudio para justificar a conversa toda, para falar, tá vendo, ele se matou porque foi egoísta, deixou a família, né? Não aguentou a pressão, vamos falar um monte de narrativas absurdas, tá? Vamos falar um monte de besteiras, beleza? Então assim, vocês têm que ouvir a conversa inteira, vocês têm que ver os outros áudios em que ele fala que ele tá muito positivo, que ele tá vivo, que ele se sente muito melhor, que ele tem um filho para criar. Eu também acredito que o Vic Vanilla, apesar de tudo, ele está trazendo essa versão porque o outro lado, o que
veio à tona aí dessa despedida, pegou muito mal pro lado dele. E torna muito contraditória a fala dele quando ele disse que não acreditava e não aceitava que ninguém dissesse que foi ele quem fez, enfim. E nisso aqui a gente pode, assim, concluir que ele veio à tona simplesmente porque ele viu que pegou muito mal e mostrou ele totalmente contraditório. Que ele queria fazer os projetos, que a gente ia fazer vários podcasts. Ele fala muito da nossa aliança, do velho com o novo, né? Eu sempre falo isso. Era a união de Salomão com o Cristo. Então, assim, um áudio não vai levar o tom da conversa inteira. Só que é aquilo que eu falei, é muito difícil a gente exportar a conversa. Você não pode julgar uma amizade em apenas um áudio. Isso daí, né? Traduzindo, né, o que ele falou. Do WhatsApp, porque ela passa por um processo de criptografia. Então, mesmo que eu filme, mesmo que, sei lá, a gente dê um jeito, mas vocês vão ter acesso à conversa exatamente como está aqui no meu celular. Claro que tem várias aves de rapina na internet falando que eu tinha esse áudio e não fiz nada por ele, só que esse áudio foi antes do nosso encontro, foi antes das nossas outras conversas, dos outros áudios, como vocês podem ver aí, tá? Então, estes canais que estiverem se utilizando deste áudio para promover algum tipo de ataque à minha pessoa e endossar a visão de que eu sabia e não fiz nada, primeiro que tá mentindo, conforme a própria conversa, conforme o nosso encontro pessoal depois, presencial, né? E que o Mastral me deu garantias que ele estava bem, 100%, né? E eu tenho como provar. Então vamos lá, eles conversaram então, segundo o que eu entendi, por algum tempo, acredito que uns 3, 4 meses, até ter o primeiro encontro. Não já foi assim, ó, vamos nos juntar para conversar. Eles conversaram por um longo tempo. Tiveram então um diálogo longo, por diversas vezes, com, enfim, muitas informações. Aí foi quando teve o encontro. Faz mais sentido agora. Agora faz mais sentido. Então, logicamente que eu não vou levar em consideração qualquer tipo de site, qualquer tipo de canal que estiver falando isso. Mas os que estiverem me atacando, associando a minha imagem a esse fato, sofrerão juridicamente, né? Eu já estou processando, entrando. E tá certo, tá certo. Se a pessoa afirmar que eu vi que fez alguma coisa, tá certo. Tá no direito mesmo. Com processo. E a gente vai processar essas pessoas que estão mentindo. Então leiam a conversa depois. Era um cara super cheio de vida, cheio de propósito, e se fez algo foi por coerção. Isso que eu tô falando é facilmente comprovado, porque tem os stories também do próprio Marcelo, nos stories dele, falando muito bem sobre mim, sobre os nossos planos. Eu salvei esses stories graças a um seguidor do Mastral, que é o Elias, porque a Daiane desativou as redes do Daniel Mastral, né? O Instagram e as outras redes. Então eu vou dizer aqui novamente, falei ontem na live, quero que vocês assistam a live também, né? E quero dizer aqui para a esposa do Mastral que eu não tenho nada contra ela. Inclusive, sempre respeitei o luto dela desde o começo do incidente, mas ela veio levantando falsas acusações de mim na internet, então eu tive que me defender. Então ficou uma live aí de 1h e meia ontem, para comprovar tudo que eu tô dizendo. Depois eu vou ver essa live aí, pegar os pontos específicos. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra ti. Aqui pra ti, ô Vic Vanilla. Não sei se você vai chegar a assistir meu vídeo. Eu acho que a sua fala concernente à viúva foi um pouco pesada. Foi um pouco pesada, viu? Eu entendo que você teve essa aproximação do Mastral e tudo, ele deixou esse legado para ti, compreendo perfeitamente. Não vejo problema algum. Agora, ela quer um pouco desse legado para si. Não sei se ela vai ter a mesma disposição para levar do jeito que ele levava. Acredito que não. E eu também, pelo que eu vi ali da conversa, é perceptível que ele quer blindar a família dele, a Dai e a sua criança. Ela quer blindar, privar dessas coisas. Bom, essa é a minha leitura. Mas que tu pegou pesado com ela, pegou. Eu estou vendo que está tendo um amadurecimento nas suas posturas, em suas colocações. E nisso daí até um progresso, Mas vamos prosseguir. Né? Mas estou aqui disponível para conversa, porque eu não quero ter raiva de ninguém. O Mastral me ensinou isso, né? Então, volto a afirmar.
né? Se ele cometeu algum ato contra a própria vida, não foi deliberadamente. Isso está comprovado pelos stories, pelos áudios e pelos textos da conversa. Essa falsa acusação de que eu fui conivente com alguma coisa que o Mastral tenha feito, né? Não fui, está provado na conversa, e a gente se encontrou depois, tem câmera filmando, tem grupo meu do Mastral e de outra pessoa que também tem podcast, que a gente estava organizando já o roteiro do que a gente ia mostrar nos podcasts. Então, assim, estou avisando, estou dando a notificação aqui através das minhas redes de que isso é uma falsa acusação à minha pessoa. Assim como foi uma falsa acusação da Daiane falar que eu não era amigo dele, de que ele não me considerava. Se tem stories dele falando de mim na rede dele, se nós estávamos organizando todo um roteiro, tem conversa de meses, tem encontro, tem abraço, tem aperto de mão, tem tudo que envolve uma amizade, né? Inclusive uma amizade mais profunda do que, sei lá, a própria relação dele com alguns integrantes da família. Então, se continuar falando também, Daiane, que a gente não teve uma amizade, eu vou ter que continuar falando de você. Eu espero que esse fogo seja cessado em nome do próprio Mastral. Então eu sei que esse story vai chegar até você, né? E acho que a gente tem que sentar para conversar, porque você está equivocada. Não sei se você tem algum viés ideológico aí, né? Progressista, não sei, né? Já vi que a sua turma é mais progressista, é mais de esquerda, assim. Então pode ser que isso tenha a ver também. Mas eu tô aqui solícito para uma conversa com você. Se continuar me difamando, infelizmente eu vou ter que processar também. E reitero e afirmo tudo que eu falei na live ontem, Dai. Eu acho que hoje a gente está mais calmo, a gente poderia sentar para conversar, porque eu não sei a sua fonte de inimizade à minha pessoa, eu realmente não sei, né? Porque eu respeitei o seu luto, eu inclusive procurei você, a sua família, a sua mãe, que também é terapeuta holística, procurei vocês na hora da morte dele, foi as primeiras pessoas que eu procurei, ninguém me respondeu, né? E não respeitou a minha amizade com ele. Você, como esposa, deveria respeitar a amizade mais sincera que ele mesmo falou que era. Você deveria respeitar a amizade mais íntima que seu marido tinha no momento, que era comigo. Você deveria respeitar. Se você realmente respeita o Mastral, se você realmente era uma esposa dele, você respeitaria tudo que a gente trocou, né? Então, você nem me conhece, nem sentou comigo, já foi me difamando nas redes, você nem sabe tudo que a gente passou, você nem sabe nem tudo que o Mastral falou pra mim. E coisas que inclusive serviriam pra você se de proteger também com o seu filho. Então eu tô esperando uma conversa nossa. Outra coisa, Daiane, vocês não respeitaram os seguidores do Mastral. As pessoas que compraram os livros dele. As pessoas que mantinham a vida do Mastral através dos recursos. O Mastral vivia por conta dos recursos, tanto das aulas de Kung Fu, de artes marciais, como do... Aí está um outro ponto interessante. Eu, particularmente, eu vou dizer de mim, o dia que Deus me levar, que fala assim, ó, bastou André Carpano, hoje é o seu dia, venha chamar minha senha, como diz o Cláudio Duarte, eu quero que o meu trabalho permaneça aqui, que a minha memória seja preservada, é o que eu desejo. Tanto para quem me acompanha, até mesmo para os críticos. Eu quero que a minha memória seja preservada. É o desejo do fundo do meu coração. Não estou gravando aqui à toa. Agora, eu achei que foi é minha opinião, uma atitude impensada fazer isso. Bom, a não ser que ele pediu isso algum dia, em alguma ocasião. Aí já é diferente, né? Se for o pedido dele, tudo bem. Mas eu acredito que não, pelo que a gente vê aí do que o Vic Vanilla está trazendo. Ele não pediu isso, né? Não foi o seu último pedido. Dos livros que ele publicou. Né? O pedido dele é o contrário. Como também das entrevistas, das lives, dos podcasts, de tudo isso. Então, ele era uma pessoa pública. E toda pessoa pública, vocês têm que dar esclarecimento do que aconteceu. Tem que informar qual foi o laudo da polícia. Tem que provar com documentos. Exatamente. O velório tem que ser disponível. Exato. Aqui eu concordo com o Vic. Aqui o povo apelidou ele Vic Vanilla das Matas Fechadas. Oh, meu Deus do céu. Aqui, é apelido, viu, Vic? Não leva mal não, viu? Tem nada a ver com a questão aí aqui das matas fechadas, por causa, vocês sabem, né? Tem uns irmãos do manto que vão na mata fechada. Mas, olha só, a Dai, ela deveria vir a público mesmo e trazer à tona tudo isso, ó. Aconteceu tal coisa, foi assim, não precisa mostrar foto, é lógico. Ninguém quer ver, isso daí é algo muito particular, ninguém quer ver esses detalhes.
Mas é importante a gente saber, ó, aconteceu isso, isso e isso, foi dentro de tal situação, foi tal hora que aconteceu, foi... Não precisa dizer o local aonde ele foi enterrado, né? Mas quem estava, é importante isso. Não precisa entrar em tantos detalhes, mas pelo menos um parecer. Pelo menos um parecer. Eu acho que era o mínimo para quem acompanha ele, para quem gostava muito. Porque tem pessoas aí que estão acreditando que o Daniel tá vivo. Tem gente que tá acreditando que ele tá vivo. Tá batendo nessa tecla. Não, ele tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Isso daí é tudo mentira. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tem até inquérito policial. Para todos, eu já deixei avisado aqui a minha esposa. Se algo acontecer comigo e sobrar alguma coisa no meu corpo, é velório para todos os seguidores, para todas as pessoas. Não existe isso. Nós somos líderes dos nossos segmentos, então o velório tem que ser público, as pessoas têm que frequentar, dar o último adeus. Não é assim, não é usar como instrumento, né? Os seguidores capta recursos e na hora que precisa não dá um esclarecimento. Então, por favor, venha aí se manifestar sobre isso. Não confundam suicídio com sacrifício, com martírio, com suplício. Não confundam. Se ele realmente atentou contra a própria vida, foi por nós, foi por mim, foi por você. Reconheça isso e mantenha o que ele deixou de legado. E se o legado dele foi a nossa amizade, respeite isso. Como mãe que você é do seu filho, que é o seu elo com ele. Tinha um propósito e tinha um motivo. E ele sabia, e você sabia, e eu também sei. Isso se ele realmente atentou contra a própria vida. Coisa que ainda está muito mal esclarecida aí também. Não trate seu marido como um maníaco depressivo só porque tá nas conversas, tá nos áudios, vai ficar muito feio para você. Salve a sua imagem, salve a imagem dele e do filho de vocês. Bom, eu continuo batendo na tecla e eu acredito veementemente que ele realmente fez isso com a própria vida. Eu acredito nisso. E acredito também que ele deixou esse legado pro Vic porque ele quis poupar a família dele. É o que eu acredito e esta é a minha leitura sobre o que eu percebi ali na conversa entre eles. Agora vamos ver, né? Se a Dai vai falar alguma coisa, vai dar algum parecer ou não. E essa fala dele aí eu concordo. Para os fãs, o pessoal, os entes queridos, as pessoas próximas que quiseram se despedir dele não tiveram essa oportunidade. Recentemente eu perdi o meu melhor amigo. E eu só consegui entender a situação porque uma semana antes disso, Jesus havia me dito que ele ia partir. Eu falei para os meus filhos, inclusive comentei isso aqui no canal. Eu só fiquei em paz comigo quando eu fui no velório dele. Sério, e eu detesto ir em velório. Detesto do fundo da minha alma. Só fiquei em paz quando fui no velório dele. Tirou um peso das minhas costas. E eu consegui viver o meu luto aquele dia. E assim, parece que muita coisa mudou. E muitas pessoas que gostavam do Daniel não tiveram esse direito. Mas enfim, quem sou eu para criticar a escolha da família? Mas é apenas uma observação que eu estou fazendo. Like se gostou. 17 horas, 5 da tarde, estou de volta. Um forte abraço do Baixinho. Foi.